irmãos, sejamos todos muito bem-vindos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus se façam neste ambiente e enche os nossos corações. Vamos dar início à nossa tarde de estudos. Vou ler a mensagem que foi recebida aqui na casa. Meus irmãos, que a paz do Cristo vibre em vossos corações e vos leve às frequências do amor. Porque só o amor vence o ódio, só o amor vence o mal, só o amor vence as lágrimas, as dores, os sofrimentos. No amai-vos está o antídoto para toda dor, porque no amai-vos o Cristo fez um entrelace de toda a lei universal. Seja em qual estado, em qual nível o espírito se encontra em evolução, a lei é a mesma, é imutável. Pede o amor, mas não se ame sem se amar. E não nos amamos a nós mesmos sem respeito, sem dedicação, sem construção desse reino de bondade, de justiça, de misericórdia. A misericórdia é a luz que ilumina o autoconhecimento, que ilumina o caminho, não amemos, cadê que perdi? Na construção desse reino de bondade, de justiça, de misericórdia. A misericórdia é a luz que ilumina o autoconhecimento, que ilumina o caminho, que nos leva a servir ao próximo e a louvar a Deus, nosso Pai, aquele que percebe a essência divina, que conhece os patamares dadivosos da imortalidade da alma, da pluralidade das existências, do esquecimento passageiro nas existências, nos mundos de expiações e provas, na fé e, sobretudo, em dividir estas essências dos conhecimentos. Essas dádivas geram alto amor verdadeiro, em que o ser se enriquece, se ilumina e vivencia a simplicidade, a fraternidade real, a afabilidade e doçura. Meus irmãos, creiam em Deus, creiam também no Cristo Jesus, porque Ele é a porta e quem transpõe essa porta alça voos de felicidade. Não mais as lágrimas que queimam, lágrimas que purificam sofrimentos, que um dia ficam somente na lembrança do ser. Mas não como algo difícil, negativo, mas como o amor que nos impulsiona. Sejam fortes, corajosos, amem-se, sirva seus irmãos, perdoem toda e qualquer ofensa. Não negligenciem jamais a sabedoria que advém do Evangelho do Cristo, porque luz que ilumina o caminho é luz que acende em nós a autoiluminação. Autoiluminação que nos faz brilhar ao ponto de um dia sermos luz de amor. Então, meus irmãos, ao ler esta mensagem que nos conforta, sentindo as vibrações que vêm do alto, elevemos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, a espiritualidade benfeitora que nos indui, que nos guarda, que nos protege, que nos auxilia. E assim, rogamos a Jesus que fique conosco e que nos fortaleça nesta caminhada e que possamos, ao estudar o Teu Evangelho, cada dia tornarmos pessoas melhores, seres humanos mais amorosos, auxiliando uns aos outros e amando assim como Jesus nos ama. E assim vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Prossigamos no estudo do Livro dos Espíritos, na questão 933, já foi iniciada no domingo passado, agora o comentário
um comentário de Kardec, que a Virgínia vai nos ajudar e a Denise vai ler as respostas. Boa tarde, meus irmãos. Que muita paz, muita serenidade e harmonia nos reúna nessa tarde. Uma tarde especial, né? Nós estamos no dia 8 de agosto, Dia dos Pais. Um grande abraço a todos os pais que nós podemos abraçar e aqueles que nós abraçamos em pensamento também. Então, que Jesus abençoe a todos os pais nessa missão tão maravilhosa. Como a Vilma disse, né, nós estamos aí na questão 933 do Livro dos Espíritos, no livro 4, Esperanças e Consolações, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos. Esse item é felicidade e infelicidade relativas, ele está se encerrando, e só para a gente se situar, nós vamos comentar aqui algumas colocações que nós fizemos, que foram feitas no domingo passado, né, onde nós vimos, né, que principalmente em relação à infelicidade relativa, nós temos aí duas formas, né, de senti-la, que seriam as materiais e as morais. As materiais, como foi visto, né, nós vamos lembrar aí que são ali, muitas das vezes, na maioria das vezes, consequências da lei de causa e efeito, onde nós temos ali a nossa responsabilidade, tanto em aceitá-las, quanto também em combatê-las, né? Em vencê-las. E aí nós vimos sobre a importância do trabalho honesto, digno, sempre, né, lícito, onde nós podemos ali superar as dificuldades materiais, né? Principalmente foi comentado sobre a fome, mas também nos foi lembrado que quando não é possível, quando aquele que não tem a menor condição de lutar, de vencer essa dificuldade, nós precisamos lembrar do compromisso de uma sociedade cristã, onde a lei de amor e caridade deve imperar. Então é muito importante que nós lembremos disso. E na questão 933, na verdade, Kardec, ele é bem específico, porque ele vai tratar ali da questão do sofrimento moral, tá? Das dificuldades morais que nós enfrentamos. E ele pergunta, então, se nós somos também responsáveis por esses sofrimentos morais. E a resposta dos espíritos superiores é que ainda mais somos responsáveis. E aí nós vamos ver que somos responsáveis por angariar esses sofrimentos para nós, como também os responsáveis únicos de combatê-los, que são esses sofrimentos morais, né? Orgulho ferido, ambição frustrada, ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme. Esses dois itens vão ser aqui bem falados por nós nesse comentário de Kardec. Então, nós vamos vendo aí que tem toda a razão, né? Realmente são sofrimentos que nós alimentamos e cabe a nós combatê-los. Eu vou pedir para a Denise fazer a leitura, então, do comentário. Tá bom. Muitas expressões figuram simbolicamente os efeitos de algumas paixões. Diz, está inchado de orgulho, morrer de inveja, secar de ciúme ou de despeito, perder o apetite dos ciúmes. Esse quadro nos dá bem a verdade. Às vezes, nós vamos comentar aqui para a gente perceber como é que nós já aliamos essas paixões, né, esses vícios ao sofrimento. Imaginem, inchados de orgulho. Esse inchado, né, que a gente vê, não é aquele inchado que a gente observa no corpo, mas é lá dentro de nós. Não cabe o outro. É só nós. É esse orgulho que nós alimentamos de tal forma
que vamos nos inchando e o exterior não nos interessa. É aquilo, é a minha dor é a maior. O que eu preciso é mais importante. Olhem somente para mim e nós não temos o olhar para o outro. Por quê? Estamos inflados desse orgulho que nos faz sofrer, porque nos frustra. Não nos traz a menor felicidade, de forma alguma. Vejamos ainda, quando nos fala aqui, né, a ansiedade da avareza. Olha que tristeza, que aquele pensamento do guardar, do reter, do acumular. Olha, acumular tudo e todos. Essa avareza, como ela nos prejudica. Num momento tão importante que é o presente, que tanta coisa nós temos para fazer, para observar, para alegrar e sermos alegres, e não estamos preocupados nesse acúmulo, nessa retenção, nessa avareza que nos enfraquece e que nos entristece com certeza, né? E falando ainda que são aí esses dois sentimentos que tanto nos prejudica, que tanto nos adoece, a inveja e o ciúme. Pode continuar. Às vezes, o ciúme nem tem objeto determinado. Há pessoas que se mostram naturalmente ciumentas de todos os que se elevam, de todos os que saem da vulgaridade, mesmo quando não tenham, no caso, nenhum interesse direto, mas unicamente por não poderem atingir o mesmo plano. Tudo aquilo que parece acima do horizonte comum as ofusca, e se tornassem a maioria da sociedade, tudo desejariam rebaixar ao seu próprio nível. Temos nestes casos o ciúme aliado à mediocridade. Olha que tristeza. Olha o que é esse ciúme. Que até sem ter um objeto específico, seja coisa, seja uma pessoa, seja o que for, tem ciúme simplesmente do avanço do outro, da evolução do outro, do que é sucesso para o outro. Ou seja, ao invés de se inspirar nisso, de buscar também se melhorar e alcançar, se coloca naquele lugar de redimir, né? De criticar de forma aí tão maldosa, de querer que recue para que fique no seu nível. Olha que são cuidados que nós precisamos ter, porque nos leva realmente a um sofrimento que, sinceramente, às vezes dói mais do que um corte, do que um osso quebrado, do que até mesmo uma doença física. É uma dor profunda. A pessoa não consegue caminhar. Ela não consegue imaginar que o outro é inspiração, que o outro é luz, que o outro conseguiu, então podemos também conseguir esse sucesso, essa evolução, né? O conhecimento que o outro conseguiu. Temos que buscar, existem, logicamente, todos os limites, tudo aquilo que nos diferencia, condições e tudo mais, mas o que nós precisamos olhar, com esse olhar de quem alcançou uma vitória, de quem alcançou ali o sucesso sobre si mesmo. Eu ouvia recentemente alguém falar daquilo que causa ciúme e inveja numa pesquisa feita, que não era às vezes um bem que o outro conseguiu, mas a felicidade do outro causa maior inveja no ser. É muito triste de nós reconhecer muitas das vezes essa luta que precisamos travar. Muitas das vezes observamos no outro, mas é tão importante olhar aqui para dentro de nós e buscar, que às vezes é pequeno, mas isso cresce. Precisamos combater na raiz, na fonte. Esse olhar maravilhoso de ver que o bem é possível, que alguém conseguiu vencer em situações, às vezes, tão sofredoras, tão difíceis e superou. Isso é inspiração. E não deveria nos levar para esse lugar de que não, eu não consigo, então que todo mundo fique aqui comigo. Realmente, é muita mediocridade.
o homem é infeliz geralmente pela importância que liga nas coisas desse mundo. A vaidade, a ambição e a cupidez fracassadas o fazem infeliz. Se ele se elevar acima do círculo... Infeliz. Se ele se elevar acima do círculo estreito da vida material, se elevar o seu pensamento ao infinito, que é o seu destino, as vicissitudes da humanidade lhe parecerão mesquinhos, coelhos, como as mágoas da criança que se aflige pela perda de um brinquedo que representava a sua felicidade suprema. Então, olha como que depende de nós, né? Esse olhar onde nós colocamos a felicidade nas coisas desse mundo, naquilo que nós queremos alcançar com urgência. Eu quero todos os benefícios desse mundo nesse momento e agora. Como perdemos tempo? Perdemos muito tempo com isso, né? Então, é mudar esse olhar, é abrir esse olhar, é ver essa eternidade que nos aguarda. Quantas oportunidades o Pai nos dá, o que realmente tem importância. E o que realmente tem importância é aquilo que nós conquistamos dentro de nós, né? Aquilo que nós conquistamos e que nos realmente fará encontrar aquilo que Deus espera de nós. A sua lei cumprida por nós, né? Então, e depende muito do que tem importância para nós naquele momento. Se nós olharmos o que poderia nos fazer feliz anos atrás, acredito que vocês vão concordar comigo, hoje não é mais isso. É esse exemplo que nos trouxe aqui sobre o brinquedo. Recordo na minha infância que ganhei uma boneca Suzy. Hoje tem outras versões, mas naquela época foi assim, uma luta, eu esperei um ano inteiro para ganhar aquela Suzy. E eu não sei como é que eu não virei cabeleireira, porque eu tinha mania, cortei meu cabelo, cortei da minha irmã, das minhas amigas. E como é que era aquela Suzy, aquele cabelo longo, né? Então eu vi que o cabelo da minha irmã, das minhas amigas cresceram depois que eu cortei. Resolvi cortar o cabelo daquela Suzy, esperando que crescesse. E não cresceu. Escondi da minha mãe, mas não adiantou. Ela descobriu e eu me lembro das palavras dela. Então é assim. Você não deu valor no seu brinquedo. Acabou. Vai ficar longe de você, longe desse brinquedo. Eu nem lembro o tempo que ela determinou, mas era muito tempo, né? E ali foi o pior dia da minha vida, perder aquela boneca. Foi a maior infelicidade possível que podia me acontecer, né? Então, imaginemos. Hoje, se eu receber a Suzy, né? Então é isso. É essa infância que nos serve tanto de referência, a importância que tudo aquilo tem, a importância, às vezes, daquilo que nos movia à felicidade dias atrás e hoje a gente viu que. Então, a felicidade verdadeira, essa que nós buscamos nesses ensinamentos do Cristo, essa vida cristã, essa sociedade cristã, amor e caridade, essa a verdadeira felicidade. Lembrando sempre as palavras do Cristo, né? A felicidade verdadeira não é desse mundo. Que isso nos grave, que isso nos mova à verdadeira felicidade sempre, né? Então, quantas vezes se mata, se morre por algo tão passageiro, tão momentâneo, tanto das pequenas coisas quanto das grandes coisas aí, né? Que se lutam, se guerreiam e é tão passageiro, né? Aquele que só encontra a felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz quando não os pode satisfazer, enquanto o que não se interessa pelo supérfluo se sente feliz com aquilo que para os outros constituiria a economia. Isso aí nos lembra a simplicidade, né? Aquela nossa vontade de encontrar a felicidade, muitas das vezes, no simples. Com certeza vamos nos frustrar menos. Então, às vezes, a minha felicidade é aquela viagem que eu tenho que, sei lá, como eu juntar dinheiro aí 10 anos para fazer e de repente não dá tempo e eu não consigo fazer e essa felicidade não vem.
e perco, às vezes, esses pequenos momentos até de conhecer as belezas naturais que estão à nossa volta. Às vezes no nosso bairro, às vezes na nossa cidade, aquilo não me interessa, né? Então, às vezes o que é tão simples, né? Às vezes a felicidade para uma pessoa, um sapato ali novo, porque só tem um, vai ganhar, e aquilo é sabe, aquele simples, aquela vontade de às vezes, comer alguma coisa tão simples, e o outro ali sofre, porque vê alguma coisa que jamais vai conseguir usufruir, né? Então, é isso que nos chama a atenção. A felicidade está muito mais perto, às vezes, do que nós imaginamos. Imagine só se eu estou ali sofrendo por não ter um carro, mas tenho as minhas pernas. E olha, meus irmãos, se vocês estão com o joelhinho bom, o meu não está tão bom. Coloquem eles para andar, porque é maravilhoso. É maravilhoso a gente poder caminhar. Então, são coisas simples desde o primeiro momento que nós despertamos todos os dias de nossa vida. Coisas tão simples que nós podemos fazer hoje e talvez amanhã não vamos poder fazer. Amemos cada instante, cada possibilidade que nós temos de fazer o simples, o básico, que a gente dê muito valor a isso, né? Só uma questão importante. Isso, quando a gente pensa toda vez que a gente pensa aí aquilo que a gente não tem, né, que nos falta, né, é quase que imediato. Sempre aparece alguém 5 minutos depois, né, para reunir. Então, e aquilo aparece assim. Hoje eu estou andando no parque, né, no parque, uma pessoa me perguntou assim, nossa, mas eu falo muito lento, né? Falo assim, o cara, você os caras, né? Eu já vou meus caras na coxa, ou muito lento. E aí, eu pensando na frase que a colega tinha me feito, né? Tinha vindo correr comigo e disse, nossa, eu vou na frente dele, muito lento, gente, você volta. E logo na frente estava um rapaz, um jovem, né? Com as suas muletas, né? Com uma prótese nas pernas. E eu quase fiquei triste com o comentário da minha colega, né? Mas na hora que eu ouvi, né? A gente vê a grandeza que é isso, né? No centrar, né? Deixar que essas coisas nos afetem, né? Exatamente. É esse o olhar, é esse o chamado da resposta dos espíritos aqui. Vamos observar, né? O simples da vida, tanto prazer pode nos dar, tanta alegria, e experimentar a felicidade, né? Felicidade do abraço que hoje podemos dar. É muito valoroso isso, que a gente dê muito valor a isso. Referimos aos homens civilizados porque o selvagem, tendo necessidades mais limitadas, não tem os mesmos motivos de cobiça e de angústias. Sua maneira de ver as coisas é muito diferente. No estado de civilização, o homem pondera a sua felicidade, a analisa, e por isso é mais afetado por ela. Mas pode também ponderar e analisar os seus meios de consolação. Essa consolação encontra um sentimento cristão, que lhe dá esperança de um futuro melhor, e no espiritismo, que lhe dá a certeza do futuro. Aqui a gente tem, até ser feita aqui, uma colocação do tradutor, né, sobre esse momento em que surge a doutrina espírita, né? Século XIX, onde a gente vê que acontecem tantas transformações, descobertas, avanços, né? Quando surge, então, aí o espiritismo nos chamando a uma fé raciocinada. E aqui, ou seja, a gente vendo que realmente as necessidades do selvagem, né? O que ele tem ali de expectativa, que é a caça do dia, que é muitas das vezes aquele caminhar, né? Ali até valorizando a natureza com toda a sua maravilha. Então aquilo é o simples dele, o importante para ele, que vem aí em contraponto nos falar sobre a civilização, sobre esses avanços, né? E principalmente nessa época, onde nós temos aí também essa capacidade maior.
O Espiritismo vem nesse momento, né, de transformação, de conhecimento, de desenvolvimento, onde nós vamos raciocinar, uma fé raciocinada. Nós temos até aqui uma anotação, onde nós vemos que o Espiritismo surge, né, para conciliar a fé com a razão, a ciência com a espiritualidade, a comunicação com os modos com a evolução do ser humano. Então, essa anotação é para nós vermos esse momento onde o Espiritismo vem, né, nos fazendo raciocinar e nos colocando em contato com a eternidade, com a vida que continua pós-túmulo, com esse entendimento, com essa busca de conhecimento enquanto somos consolados, que não é o fim. O conhecer a nós mesmos, de onde viemos, sabe para onde iremos, né? E o que estamos fazendo aqui. Todas essas observações que nós estamos fazendo aqui em relação por que sofremos, que felicidade relativa, que infelicidade relativas, por que vivemos tudo isso? Raciocínio. Enquanto isso, uma fé, uma confiança nesse futuro, nesse desenvolvimento que irá nos trazer, lógico, né? O desenvolvimento intelectual nos dando a capacidade de aliar o nosso desenvolvimento moral, de forma lógica, de forma raciocinada. Pode até concluir lendo essa nota do tradutor? A Gênese, onde Kardec analisa os motivos do aparecimento do Espiritismo em meados do século XIX, quando atingiu um estado de adiantada civilização. O conhecimento da realidade espírita da vida só é possível sua plenitude em mundos civilizados. Da mesma maneira que o estado de civilização, esse conhecimento é um imperativo do próprio progresso e um meio de acelerado. Resumindo, é o que nós falamos, né? Conciliar a fé ao raciocínio. Entender para crer. E crer amando e sabendo por quê. Consolando, mas também entendendo qual a nossa responsabilidade, o que depende de nós. Né? Até onde o que nos acontece é responsabilidade nossa. Sem perder a fé. Essa fé que muitas das vezes nós não conseguimos nem explicar, né? Mas um olhar atento, como a Denise comentou aqui conosco, que nada passa à nossa frente, mas despercebido, entendendo a importância do outro na nossa vida, as cenas, os acontecimentos, tudo que Deus nos mostra, de forma a nos auxiliar, a nos melhorar, a fazer com que nós possamos compreender e fazer, realizar a sua obra. Né? Se os irmãos tiverem alguma coisa para acrescentar, colaborar, agradecemos. E, se não, nós vamos passar, então, para a segunda parte desse capítulo, onde nós temos o título Perda de Entes Queridos. E é a questão 934. A perda de entes queridos não nos causa um sofrimento tanto mais legítimo quanto é ela irreparável e independe da nossa vontade? Então, a gente está comentando até agora as nossas responsabilidades com essas dores, né? E aqui, Kardec chama a atenção para uma dor real, uma dor legítima, que é a perda de um ente amado. Que responsabilidade temos? Porque o que motiva essa dor? Porque ela é irreparável e independe completamente da nossa vontade. Não faríamos isso com uma pessoa amada. Não existe absolutamente aquele matar por amor. Isso não é amor. Isso não existe. Então, quando nós perdemos essa dor tão irreparável, tão difícil, que motiva, né? Então, essa é a pergunta de Kardec.
Essa causa do sofrimento atinge tanto o rico como o pobre. É uma prova ou expiação que é para todos. Deixa eu falar aqui, Denise. Esse sofrimento, né, que atinge realmente a todos. É uma lei. Nós sabemos que tivemos o momento de chegar. Teremos a partida, assim como todos aqueles que estão aqui, aqueles que nós amamos. Existirá o momento da partida. E aqui não interessa, quer dizer, se nós temos aí um funeral o mais simples possível, o mais simplório possível, de uma mãe que se despede de um filho. E aquele funeral luxuoso, cheio de honrarias, de uma mãe que se despede de um filho. Seria muita inconsequência nossa imaginar que a dor ali é diferente, por causa da situação. Então, é uma dor que atinge, que nos iguala nesse momento. Não tem diferença, né? E aqui quando diz que seria uma prova ou expiação, né? Nós podemos imaginar, por exemplo, sendo uma prova, quando nós somos ali testados na nossa confiança, na nossa fé verdadeira, nessa continuação, nesse amor que não está se findando ali. A dor é real, nós sofremos, mas o amor não se encerra ali de forma alguma. Então, essa nossa confiança, nós devemos a Deus, nosso Pai. É Ele que nos dá essa certeza. Por diversas vezes em nossa vida, nós temos essa certeza. Basta observarmos com o olhar de amor. Sabemos que estamos distanciados por pouco tempo, né? Fisicamente. Mas essa distância, hoje a gente até entende mais ainda, né? Que a tecnologia nos mostra essa capacidade de estarmos aí falando com pessoas que estão do outro lado do mundo, né? De uma forma rápida, para que nós possamos entender também que nós também somos aí várias vezes, por vários momentos, né, em vários momentos da nossa vida, aí sentindo essas presenças, sentindo que não se foram definitivamente. Essa é uma certeza importante. E como expiação, né, isso aí, gente, na verdade não é uma regra, né, é uma situação de provar, né, apenas uma situação de provar. E, no caso, sendo uma expiação, nós podemos imaginar, por exemplo, que tenhamos uma reconciliação feita, né? E aceitemos passar por essa expiação da separação de uma forma, às vezes, abrupta, né? Difícil. Aceitamos essa expiação e aqui chegamos, passamos por ela e também precisamos demonstrar, né? Sendo espiados nessa dor tão difícil, precisamos demonstrar a nossa fé, a nossa confiança em Deus e naquilo que nos foi tão sabiamente mostrado, ensinado, esclarecido pela doutrina espírita, que continua, que nós continuamos ali ligados, envolvidos, crescendo junto e principalmente amando sempre. Mas é uma consolação poder descomunicarmos com os vossos amigos pelos meios que dispomos, enquanto esperais o aparecimento de outros mais diretos, mais acessíveis aos nossos sentidos. Isso aqui nós vamos lembrar, né, que a resposta vem de acordo também com aquele momento em que Kardec ali vivia essas evocações, muitas vezes, de amigos, né, de familiares ali, que entravam em contato e traziam informações, traziam respostas, né, e é uma consolação muito grande. Vejamos nós aqui e agora, né, aqui conversando, estudando, falando, buscando compreender algo que é
uma obra dos Espíritos. Estes que vieram e nos trouxeram essa doutrina, que nos consola, realmente nos consola, e também esclarece para nós essa possibilidade. E ainda abre os nossos olhos que, no decorrer do tempo, teremos outras formas, que não apenas a mediunidade aqui, para nos comunicarmos. Então, é confiança, é luz para as nossas vidas. E o entendimento melhor. Só o fato da gente ter essa compreensão pelo Espiritismo, pelo Consolador prometido, acho que isso já é um fortalecimento muito grande. Muito, muito grande. Quando nós aí nos deparamos, né, com as cartas, muitas das vezes, que não consola apenas aquela mãe, aquele pai, aquela família que recebe. Né? Consola todos nós. Porque temos a certeza dessa continuidade. E aí também, independente das comunicações, a gente sabe o amparo da espiritualidade, né? Não falta. Há 8 dias. Né? Então eu vejo assim, eu vim hoje na Casa Espírita, continuando a minha vida, porque me fortalece, o Espiritismo nos fortalece. Então eu fico imaginando, quem não tem o Consolador numa hora dessas, como que faz? A gente sabe de todo o nosso progresso, tudo que deu, as obras, né, de Deus explicadas à luz do Espiritismo, então isso é um conforto muito grande, não tem. Sem dúvida nenhuma, disse, que a gente até comentou aqui anteriormente, a dor não tem como, a gente passa, só que é uma dor que vem acompanhada, cada um ao seu tempo, no seu tempo, mas vem acompanhada daquele conforto, de um amparo, lógico, de um amparo imenso, mas assim, de uma coisa que não dá para falar, não é indescritível o amparo que eu senti. Em todos os momentos, né? Até o momento da desencarnação, do funeral, como estou sendo amparada. Então a gente vê como Deus é maravilhoso. Com certeza. Não nos desampara em momento algum, né? E nos permite essa fonte de esclarecimento, né? Essa necessidade que nós temos, não só, como você disse, de receber, de confirmar através de uma mensagem. Não precisa. O conforto temos um futuro. A gente não precisamos ter essa confiança. Está no nosso íntimo. Está no nosso íntimo. E o que é a gente se aprofundar e conhecer? É justamente termos aí a certeza de que somos realmente a obra divina que deve confiar. Ele não nos faz para esse momento, para essa única existência tão rápida, né? E a gente imaginar que dá para aprender tudo aqui, que dá para fazer tudo nesse tempo que nós temos aqui. Não dá, né? E acho que o Espiritismo nos dá essas ferramentas de poder acessar esse conhecimento aliado à nossa fé, né? Ao fortalecimento espiritual. Então, acho que isso... se a gente não consegue explicar a fé, pelo menos a gente consegue explicar, né, que a temos. Não sei o que é, mas eu sinto essa fé em mim. Né? Dá tempo de dar mais uma, né? A 935. Que pensar da opinião das pessoas que consideram as comunicações do além-túmulo como uma profanação? A resposta é muito interessante. Não pode haver profanação quando há recolhimento e quando a invocação é feita com respeito e decoro. O que prova é que os espíritos que vos são afeiçoados se manifestem com prazer, sempre felizes com a vossa lembrança e por conversar convosco. Profanação
haveria se as evocações fossem feitas com leviandade? Existem as leviandades, né? Existem às vezes as evocações não sérias, né? Essas que muitas das vezes acontece aí, como se fosse diversão, né? Como se fossem meros testes. Mas aqui nós estamos falando de algo muito sério, como esse trabalho. Evocações feitas com essa missão tão maravilhosa, né? De nos lembrarmos o Cristo, de nos lembrarmos os seus ensinamentos, de raciocinarmos para nos conhecermos melhor. Então, essas evocações, como aqui os Espíritos citam, da alegria daqueles que se comunicavam, de sentir que ali tinha amor envolvido, recolhimento. Não precisava plateia, não precisa plateia. O que deve envolver é a seriedade. É o verdadeiro amor, na verdade. É o verdadeiro amor e respeito. É isso que envolve uma evocação para instrução, para conforto, para consolação. É isso que envolve esse trabalho. Esse que nos traz aqui a pensar e repensar tantas coisas, principalmente nesse momento, falando sobre a perda de entes queridos. O que envolveria uma evocação para brincar? É muito triste. E se fizer, encontram-se espíritos que tenham a mesma intenção? Encontra-se. Por isso, a necessidade da responsabilidade, da seriedade, da motivação verdadeira para a instrução, para a consolação. Né? Então, é muito importante a gente entender que as opiniões que são aí levadas muitas vezes, o espiritismo, como profanação, como algo não sério, como uma brincadeira, talvez esteja pautada naquilo que não é sério. Né? Mas o espiritismo, sim, é algo amoroso. É uma obra que, acima de tudo, quando nós nos envolvemos, como nós sentimos aqui, como foi feito esse trabalho de Allan Kardec, esses espíritos todos envolvidos, o que nós sentimos é um amor profundo, além de um esclarecimento lógico, raciocinado, né, que nos faz aí elevar e amar ainda mais os nossos pensamentos, nos erguendo sempre, nos auxiliando, nos compreendendo, né, que seria o nosso primeiro passo, nos entendermos, para, enfim, entender tudo mais à nossa volta. Um relato de adolescente, a criança, na realidade, não é adolescente ainda, a Paula da Brincadeira do Fogo, né? E fui, assim, eu tive minhas primas maiores, né? E sobre o distanciamento temporal, eu fiquei muito assustada, não nunca ver, as primas me chamaram, e aí ele não parava, né? Minha prima falou para mim, olha, ele disse, eu quero que você saia daqui. Só passava na casa da minha prima e não tinha ninguém na casa, só tínhamos nós, né? Então eu fiquei muitos anos com esse certo distanciamento aí do espiritismo pela forma como isso foi me apresentado. Hoje eu tenho um pouco de noção. Na época a coisa era tão comum que eu ia dar a estrela. Tinha um brinquedo, eu vou mandar as fotos para vocês, um brinquedo sobre o brincadeira do mal. Peguei o brinquedo com a estrela. A gente vê assim que a seriedade do espiritismo é tão grande, até pela forma como a gente comunica com o outro, né? Porque, assim, minhas primas não podiam ter feito isso comigo, nem com elas mesmas, né? Porque elas também não tinham conhecimento daquilo, né? E aquilo me gerou um trauma muito grande, muito criança, assim, assustadíssima com aquilo, né? Por que eu saí da sala, né? E aquele copo partia de tudo, ele não tem escutando aquele copo batendo na mesa. Mas essa questão da propagação vem um pouco disso, né? Esse uso, esse abuso, né? Pegando uma mensagem totalmente equivocada dos espíritos da
prática espírita. De forma alguma. Isso é outra coisa. Eu, quando ouvi pela primeira vez, né, que para conhecer realmente o Espiritismo, é preciso uma dedicação, é preciso estudo, é preciso conhecimento. Quando eu vi pela primeira vez, eu falei assim, mas como assim, né? Não é só tomar o passe, pronto, não é só os espíritos vão ali, se comunicam, eu não quero nem ver, né? Aquela coisa tão ingênua, tão... eu ouvi pela primeira vez. E depois a insistência para que participasse, quando participei pela primeira vez de um grupo de estudos. Olha, foi realmente o primeiro livro, graças a Deus fui bem instruída em ter esse estudo baseado nessas obras fundamentais, né? Foi aonde eu vi o verdadeiro Espiritismo, onde realmente todas essas brincadeiras, todas essas... Muitas vezes são chamadas de espiritismo. Né? São chamadas de espiritismo. Não são práticas mediúnicas, não tem nada a ver com espiritismo. Que não tem, né? Então, isso que nós falamos aqui até o momento, da seriedade, nós... Aí a gente vai ler o comentário. A possibilidade de entrar em comunicação é uma perigosa consolação que nos proporciona o meio de nos entretermos com os parentes e amigos que deixaram a fé diante de nós. Pela vocação, eles se aproximam de nós, permanecem do nosso lado, nos ouvem e nos respondem. Não existe mais, por assim dizer, separação entre nós e eles, que nos ajudam com os seus conselhos, nos dão respeito da sua atenção e do contentamento que experimentam por todos os lugares deles. É para nós satisfação de saber-os felizes e aprender através deles os debates da sua nova existência, adquirindo a certeza que um dia, por nossa vez, nos juntaremos a eles. Olha o respeito e o amor, né, quando aqui nos é dito, bem doce consolação. Então é muito respeito. Nós entendemos o Espiritismo com o seu propósito, consolação, esclarecimento, né, e esse fato da comunicação entre os dois mundos, que seja para a nossa certeza, para a nossa fé raciocinada, para que nós tenhamos cada vez mais a certeza de que Deus nos dá o futuro. Nós temos um futuro. E que essas indas e vindas é para o nosso crescimento, para a nossa melhora. Hoje estamos aqui, amanhã estaremos do outro lado, mas a certeza é uma só. Que seja sempre para o bem, que seja com amor e que seja esclarecedora. Tenham todos uma boa semana. Fiquem com Deus. Então, meus irmãos, chegamos ao final da nossa reunião. Vamos fazer a prece, agradecendo ao Mestre Jesus, a espiritualidade benfeitora, que nos fortaleça, que nos faça cada dia melhores, que possamos, com os nossos estudos, com o nosso esforço, nos dirigirmos para as nossas casas, levando esse sentimento do aprendizado, da nossa responsabilidade, e dividirmos o nosso conhecimento e que possamos, ao longo desta caminhada, juntamente com os nossos familiares, agradecendo sempre e contando sempre com essa certeza da companhia, do amparo, da espiritualidade e especialmente do Mestre Jesus e Deus nosso Pai. Assim,
com a oração que Jesus nos ensinou, encerrando este estudo e rogando pela fluidificação das águas. Que essas águas recebam todos os fluidos e energias que possam curar as dores físicas e as dores da alma, na necessidade de cada um. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Que tenhamos todos uma boa semana. Gente, onde que liga isso de Deus? Denise, você sabe explicar isso aí?